Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um evento da CATS Expo Super Online. Nós agradecemos esse convite. Eu sou Maristela Lourenço, da Connect Shopper, e hoje eu vou conversar com a Kátia Bello, da Ops Design e Arquitetura, sobre um tema que tem muita importância nos dias de hoje, né? Mais do que nunca, que é nessa era do digital, a reinvenção da loja física. Então, a gente vai falar bastante sobre varejo e suas aplicações. Bom, antes de chamar a Kátia, eu quero falar um pouquinho das nossas expectativas, né? Então, nesse evento, aproveitando esse momento, todos reunidos aqui, a gente quer compartilhar com vocês um pouco dos nossos aprendizados em relação a essa dinâmica, né? Principalmente nesse ano do digital e para a loja física. E não dá para não falar do shopper, né? Que é um dos temas que nós na Connect Shopper mais trabalhamos no nosso dia a dia, e como deixar sempre esse shopper, esse cliente, no centro das decisões. Bom, nesse mundo digital a gente sabe que tudo se transforma, tudo muda o tempo todo, e principalmente novos canais de compra têm sido criados e principalmente mais utilizados nos últimos meses aqui no Brasil. Então a gente está falando de compras nas próprias plataformas, né, de lojas online. A gente está falando muito do uso do WhatsApp, nossos clientes têm falado muito, as entregas delivery. Então, como que fica, né? A gente sempre se questiona qual a melhor forma de trabalhar, de pensar, de resolver, né, em todo nessa dinâmica toda. Porque sim, o shopper mudou, o shopper tem mudado, então ele está cada vez mais mixador de canais, e quando a gente fala de digital, muito mais, né? Muito mais opções de pesquisa e de decisão de compra também. Ao mesmo tempo, ele é racional, muito curioso, exigente. Então, esse é um ponto que a gente precisa sempre estar atento, à exigência dele, de físico e do online, se a mesma, se muda, se ele leva, se ele distingue de fato essa diferença, né, de um tipo de varejo, como é online e como é o físico. E, obviamente, está sempre conectado e sempre buscando por mais experiências que atendam aquela necessidade dele e as expectativas. Então, vou chamar a Kátia para conversar com a gente sobre esse tema. Bem-vinda, Kátia. Olá, Maristela, olá a todos. Um prazer enorme estar aqui com vocês, agora no digital. Já estivemos fisicamente anteriormente em outras edições e agora estamos aqui online, todos juntos. É verdade. Kátia, vamos começar então a falar um pouquinho desse mundo físico e digital. Eu pensei em começar sobre o tema mesmo, né? Na era do digital, vamos falar um pouquinho desse digital. Tenho uma primeira pergunta aqui. Com base nessa área digital, nessa era digital, então, do seu ponto de vista do design, da arquitetura, existe algo em comum, ou mais de algo em comum, nessa mudança, né, nessa dinâmica de loja física e loja digital? Totalmente. E vou explicar por que totalmente. Porque tanto a loja física quanto a loja digital, elas têm qual foco? Interagir com o ser humano. Que o ser humano, não importa se ele está no digital ou se ele está no físico, ele tem as suas emoções, ele tem os seus anseios, ele tem as suas necessidades. E hoje a gente percebe que tem alguns termos do físico que foram para o digital. Então, existe a arquitetura de software, né? Por exemplo, a arquitetura de software nada mais é do que a arquitetura que a gente faz no físico transportada para o digital. Ou seja, você vai arquitetar, você vai planejar, você vai estudar, tanto no digital quanto no físico, qual é a experiência que a gente quer dar para o cliente. E muitas vezes, isso que você estava falando agora, Maristela, o cliente pode começar, por exemplo, no digital e pode terminar a compra no físico. Ou pode fazer ao contrário, ele pode começar pesquisando um item no físico, testando, experimentando, interagindo com esse produto ou com esta marca, e terminar a compra no digital. Então, o legal de tudo isso é assim, é a gente pensar no ser humano. Da mesma maneira que quando um ser humano vai para uma loja digital, ele tem algumas necessidades, ele busca algumas coisas, da mesma maneira acontece na loja física. Vou dar um exemplo.
Quando a gente está com pressa, por exemplo, né? Às vezes a gente vai comprar algum item de supermercado, principalmente aqueles de reposição, que você está com pressa. Aí, quando você entra numa loja física, por exemplo, antes, quando a gente sempre brinca com os clientes na Opus, quando a gente vai fazer um layout, a gente fala assim, olha, esqueça todas as receitas de bolo que você aprendeu no passado, porque os shoppers mudaram, as pessoas mudaram. Então, uma clássica que existia antes, que era uma regra de ouro em layout, quando nem existia loja digital, era assim: você pega o produto que o seu cliente busca mais no seu supermercado e põe lá no fundo. Você vai fazer ele percorrer a loja inteira. Agora pergunto eu, vamos supor que esse seu cliente está com pressa e este item é um item que ele quer entrar e sair e comprar rápido. Você acha que se tiver outro concorrente com uma loja física que ofereça isso mais rápido para ele, ele não vai pensar em abandonar você e ir para o próximo concorrente? Então, assim, gente, essa é a era da experiência. Seja digital, seja física. Então, a gente tem que cuidar muito da experiência que o cliente vai ter. Se ele tem pouco tempo, se ele está com pressa, ele precisa entrar e sair rápido, por exemplo, do físico ou do digital. Porque acho que todo mundo já tentou fazer uma compra no supermercado, né? Por alguns canais, enfim, e você quer comprar simplesmente um produto e você tem que passar por 5, 6 telas, às vezes, para chegar naquele produto. Então, isso não é uma experiência legal, né? Então, o ponto em comum que une as duas coisas e que faz essa jornada ser coerente, linear, concisa e eficiente é a experiência que a gente vai dar para o nosso usuário, para o nosso shopper, para o nosso cliente, para todo mundo que interagir com aquela loja. Mesmo que não necessariamente ele seja o decisor da compra. Eu estou vendo várias marcas já olhando para a nova geração que vem e que está indo com os pais que têm o poder de consumo neste momento para comprar e já está construindo marca, seja no digital ou seja no físico. Ou seja, agora nós temos dois esforços paralelos, né? Antes, quando saiu essa questão da loja digital, as pessoas falavam assim, não, mas a loja física vai acabar. Não vai acabar, muito pelo contrário, ela vai se fortalecer muito, e a gente tem exemplos, por exemplo, a Amazon, que começou no mundo digital e montou uma loja física, justamente para cobrir toda essa gama de oportunidades e opções que a gente tem que dar para os clientes. Perfeito. Obviamente, super concordo com você. Adorei esse ponto que você mencionou, que lá atrás, quando a gente falava de layout, coloque os seus produtos no fundo da loja. E você me fez lembrar, a gente fez um grupo de pesquisa esses dias, e não era nem para falar sobre digital e loja física, era um outro estudo de clientes de um supermercado. E eles mencionaram sozinhos, sem estímulo nenhum, sobre esse ponto. Ah, o supermercado coloca o produto tal no fundo para fazer a gente andar, quando a gente vai no shopping, isso, aquilo, outro. E tem a ver com o que eu comentei. Sim, o shopper, o cliente está cada vez mais exigente, altamente conectado. A gente não pode subestimar nunca, né? Não. E tudo isso para dizer que o que eu falei lá no começo, a gente vai sempre voltar a esse ponto. Essa é a minha vida, inclusive. Conhecer o seu shopper. Exatamente. Tem que conhecer. E o que você comentou da nova geração é essencial. Esse grupo está ainda mais exigente, porque ele é mais conectado. E ele espera ainda, além de todos os valores que a gente já sabe, né, que eu vou até anotei para comentar um pouco depois, mas já vou comentar agora, que é simplicidade. Em geral, o shopper, o cliente quer coisas simples, né? Forma simples de encontrar o produto, forma simples de pagar e forma simples de escolher como ele quer a entrega. Se ele quer retirar, se ele quer que chegue na casa dele. E outro ponto aqui é práticas sociais, diversidade. Isso tem total a ver com as novas gerações, né? Então é muito importante você estar ligado nisso. Se o seu shopper, se o seu cliente, qual é a idade dele, qual é a geração dele, qual é o hábito dele, qual é o estilo de vida que ele leva e quais são essas preferências para você poder adaptar o físico, o digital e toda a sua vida. Bom, e como o nosso tema principal de hoje é reinvenção, quando a gente aborda isso, né, reinvenção da loja física, não parece às vezes que absurdo, por onde eu começo, que coisa louca?
Porque, assim, a gente vive uma realidade no Brasil de varejos tradicionais, boa parte, né? Formatos muito tradicionais, não só de loja de exposição, mas muito também, muitas vezes, a nossa mentalidade, nossa forma de trabalhar é tradicional. Eu não estou dizendo que é bom ou ruim, só estou comentando que ainda é tradicional, né? Então, Kátia, eu vou pedir para você responder para a gente se existe, do seu ponto de vista, no seu trabalho, um aspecto, ou mais que um, que precisa ser trabalhado com muito cuidado quando a gente pensa nesse trabalho de reinvenção da loja física, né, pensando no digital, e quais são e por que eles devem ser tratados com mais cuidado. Sim. É, quando a gente fala hoje de implantação de loja física, a gente sempre tem que considerar que aquele investimento que o supermercadista vai fazer, ele tem que voltar e voltar de uma maneira, de preferência, o mais rápida possível, o mais consistente possível. Então, o que eu quero dizer com isso? São operações muito diferentes. Quando você está no digital, você tem umas preocupações. Quando você vai para a loja física, e por que ela tem que se reinventar? Porque antes, quando a gente fazia arquitetura, layout, comunicação visual lá na prancheta, há alguns aninhos atrás, poucos até, a gente não tinha muita opção. Então, a gente tinha 2 tipos de letra para usar para fazer as placas, e quem é um pouquinho mais velho vai lembrar que a gente não podia nem colocar uma imagem no ponto de venda, porque a gente só podia desenhar, porque a impressão era muito cara. Mas naquela época, os nossos clientes e os nossos shoppers, eles estavam acostumados com aquele padrão, eles tinham menos opções. Então, naquela época, você fazia uma arquitetura, você colocava umas gôndolas dentro, uns balcões, fazia uma cara legal e era suficiente naquela época, mesmo porque você tinha várias praças que você tinha demanda garantida. Então, você levantava as paredes, colocava as gôndolas, colocava os produtos e faturava bastante. Só que tudo isso mudou, né? Hoje tem praças que, assim, para você existir naquela praça, quando você vai entrar, fazer uma expansão, você tem que suplantar todos aqueles outros supermercados que já estão na região. Muitas vezes você tem questões de regionalidade para você ser percebido e relevante para aquela comunidade, aonde você vai se inserir. E como você faz isso se não for por um excelente planejamento, um excelente projeto de uma loja? Aquela época que você fazia assim, eu vou levantar o pré-moldado, depois eu vou chamar alguém para colocar as gôndolas e depois eu vou colocar uma plaquinha, já foi. Se você fizer isso, você está investindo o seu dinheiro de uma maneira que não é a melhor e a mais eficiente hoje. Por quê? Porque os pontos de venda precisam ter relevância. O que vai fazer uma pessoa sair da sua casa no futuro, à medida que o online for ganhando escala, para comprar um produto commodity que está numa simples prateleira, sem nenhuma solução de consumo. E a gente até fala bastante isso, né, Maristela? Quando a gente estuda o shopper, quando você trabalha toda essa parte de inteligência, das categorias, tudo isso, qual é a solução que eu estou dando para quem está na minha loja? E qual é a solução que a minha marca dá, né? Então, vamos pensar no exemplo prático. Quando você vai comprar leite, por exemplo, falta leite na sua casa. Você concorda que você tem vários canais para comprar leite? E muitas vezes você compra em diferentes canais? Por exemplo, se você está com pressa, você está abastecendo lá o teu carro no posto e você vê que a conveniência ali tem leite, você pode comprar aquele leite ali. Mas o que você está comprando ali? Você não está comprando o leite em si, você está comprando a praticidade e o tempo. Do mesmo modo que se você quiser uma gama de leites, uma profundidade para você ter escolha, com certeza não é na conveniência do posto que você vai. É no supermercado que vai te dar essa experiência de compra. Então, o que é relevante hoje na reinvenção da loja física? Ter propósito. Qual é o seu propósito com a loja física? Porque muitas vezes o mesmo cliente que vai comprar com você na física, ele pode estar comprando com você ou com outro no digital. Enfim, você tem que ser relevante, né? Quando a gente começa um projeto de uma loja física, a gente sempre vai analisar primeiro o que é que nós vamos ter como proposta daquela loja. Qual é a relevância? Você não pode ser mais um supermercado hoje. Você tem que fazer diferença. Só quem fizer a diferença
é que vai ter um supermercado que vai investir, seja numa reforma, seja numa implantação de uma loja nova, você vai ter um investimento que vai perdurar por muito tempo. Então, nessa reinvenção, eu acho que existe uma quebra de paradigma muito importante, que é um supermercado, uma loja física de supermercado, não é mais 4 paredes com produtos dentro. Tem que ser muito, muito, muito mais. E aproveitando para dar um spoiler, que estamos aqui no digital também, mais para frente na nossa conversa, a gente vai passar um vídeo que ilustra bem essa questão da reinvenção da loja física. Maravilha. Então vamos lá. Planejamento, solução, é o que a gente fala muito nos nossos trabalhos de gerenciamento por categoria, né? Tem que parar, ao mesmo tempo que a gente tem que ser simples, tem que pensar nisso. Eu tenho que parar de pensar em vender produto, se eu quiser avançar, obviamente, né? E pensar em solução. Sim. E esse ponto que você falou, Kátia, do propósito claro, também no fechamento, vou até compartilhar um slide sobre isso, de por onde começar, é sempre o nosso primeiro ponto. Quem é você? Qual é o seu negócio? E a sua proposta está clara para o seu cliente? Porque tem isso também, né? Sim. Quem eu quero ser para o meu cliente, mas ele sabe que eu quero ser isso? Como eu comunico? Né? Não dá para fugir, tanto no físico quanto no online. Né? E a gente não vai aprofundar nisso agora, mas tem também aqueles casos que essa proposta é divergente, né? Do físico Sim. e do digital. Sim. E às vezes é impensado. Porque e aí temos um problema. Temos, porque tudo tem que ser pensado. Eu costumo dizer assim, pense que a tua marca, ela é tudo aquilo que gera de percepção para quem vai interagir com ela. Não importa se ele está no digital ou no físico, ele pode estar em qualquer outro meio que se invente daqui para frente, holográfico, o que seja. A gente tem que ter coerência e relevância. Então, você estava falando, eu lembrei de uma outra coisa, né? Por que a gente tem que mudar o paradigma de como monta a loja física, né? Eu costumo dizer assim, que o jeito de montar e construir lojas físicas do passado é que tem que morrer. A loja física nunca vai morrer, porque ela é um espaço de convivência também, e nós somos gregários. A gente tem clientes que a gente, quando foi fazer o layout para eles, a gente detectou que tinha uma base de clientes muito de faixa etária elevada, que vinha muito a pé para o ponto de venda. Sabe o que a gente fez? Colocou alguns estofamentos dentro do supermercado. Por quê? Porque as pessoas chegam cansadas, muitas vezes com falta de ar, e ali elas vão, às vezes, 1, 2, 3 vezes por dia. Então, ela compra o café, depois ela compra o almoço, depois ela compra o jantar. O que ela está comprando? Ela não está comprando produto. Ela está comprando sair da casa dela, que muitas vezes é um idoso que está sozinho, e ele está indo lá para interagir. Então, na medida que a gente percebe isso, o que a gente tem que fazer? Tem que dar a condição para ele se sentir bem naquele espaço. E isso, gente, isso vende, isso constrói marca. A gente tem que ter muito daqui para frente essa questão da solução. E quando você fala, Maristela, de todo o trabalho de categoria, de estudo do shopper, isso é muito, muito, muito importante. E quando a gente faz a arquitetura, o design, o layout baseado nisso, nesse trabalho que vocês fazem, ele frutifica muito, porque você já tem a estratégia da solução. Então, a gente traduz isso em espaço. Por quê? Existe uma outra situação que a gente vive hoje, né? Quem for, assim, um pouco mais experiente, não vou dizer assim mais velho como eu, vai lembrar que a gente ligava a televisão e a gente tinha 4 canais para assistir. Ou seja, você não tinha que ficar pensando o que você tinha que escolher, mesmo porque se você quisesse mudar de canal, você tinha que levantar do sofá e ir até a televisão, porque não existia controle remoto. Nós não estamos falando mais disso hoje. Quando você liga, por exemplo, a tua TV a cabo, às vezes você não fica um tempo só perdida para saber o que você quer assistir. Existe o paradoxo da escolha hoje, e isso acontece com os produtos também, né? As pessoas, às vezes, elas entram no supermercado e elas ficam meio perdidas. Então, qual é a nossa função? Montando uma loja física e trabalhando, pesquisando os shoppers, as soluções, tudo isso. É a gente solucionar a vida dele e a gente ajudar
nas escolhas. E aí tem uma gama enorme para os supermercados faturarem. Porque eu digo, minha formação é arquiteta, mas eu venho de operação de varejo. Então, a metodologia que a gente construiu na Opus não é para fazer loja bonita, é para fazer loja eficiente, porque quando você resolve a vida do teu cliente, do teu shopper, você está faturando mais. Eu acho que essa é a grande reinvenção da loja física. Não pense em loja física como paredes, gôndolas, balcões e vascas. Pense na experiência. Isso é o mais rico, isso é o mais rentável para o presente e para o futuro. Incrível. E tem a ver com um daqueles pontos dos valores que eu falei no início do nosso bate-papo, que você comentou. Simplicidade e conhecer o shopper. Então, se você descobre que o seu público de idosos que moram, que vão a pé, é relevante, olha que simples você pensar no estofado. É muito simples. simples. Não é Mas nada uou, né? Não. Mas no que a gente quer, que é o faturamento, né? Que é aumentar a rentabilidade, traz resultado. E é muito legal, porque aí vira um ponto de encontro. Elas trocam receitas, aí você encontra a vizinha que já fala, eu já vou fazer não sei o quê. Aí a cliente nem estava pensando em comprar, já compra. É muito legal. E a gente implantou e viu isso acontecer na prática. E isso também eleva o valor da marca, porque a marca começa a participar da vida da pessoa. Tem um outro case também que é muito legal, porque assim, eu digo que você participar da vida das pessoas através da arquitetura, do design, é um privilégio. Tem um outro cliente nosso que a gente fez uma fachada com um jardim vertical bem grande na fachada. E você acredita que tem noiva indo tirar foto na parede do supermercado? Olha que conexão emocional com os clientes. Sim, É sim. isso que tem valor no presente e no futuro, gente. Tem muita coisa para o supermercado faturar, pensar, só que para isso precisa planejar, precisa estudar e precisa conhecer, né? O teu shopper, a tua proposta, enfim. O céu é o limite hoje. Nunca como antes a gente teve tantas ferramentas para modificar e alterar e melhorar a performance das lojas físicas. Demais. E isso a gente tem visto muito, acabou não surgindo aqui no nossos pontos das perguntas, mas eu sabia que era inevitável que surgisse, que é a morte da loja física. Há um tempo atrás, essa preocupação era muito latente, né? Nos eventos que a gente ia, nas conversas com o cliente, teve um tempo que se falou muito disso, né? Loja física vai morrer, teve o boom do digital. E conforme a gente vai estudando e vai trabalhando, isso só se confirma, né, Kátia? E a pandemia veio também para fortalecer essa descoberta. Não vou nem falar que é um conceito, é uma descoberta. Nesse sentido da evolução de tudo, mas do shopper buscando a simplicidade, é meio que algumas coisas assim, não vou nem falar voltando para trás, mas é retomando a simplicidade que tinha-se há décadas atrás. Do varejo próximo de casa. Como que você escolhia? Escolhia ir na venda do seu Zé, não é? Sim. Era assim. Muito legal. Eu escrevi um artigo há um tempo atrás que chamava Loja Física Fala. E ele falava justamente isso, da venda do seu Manuel. Se você pensar na venda do seu Manuel, o seu Manuel atrás do balcão, ele já tinha CRM. Porque você chegava lá na venda do seu Manuel, ele falava assim, mas e aquele leite que a sua filha gosta? Você não vai levar? Mas e o seu pai? Melhorou da gripe? O que é isso? Exatamente. Relacionamento, tudo isso. Aí ele te dava uma provinha do que acabou de chegar. O que é isso? É sampling. Ou seja, as coisas têm nomes diferentes que parecem muito complicadas, mas na verdade não são. Elas são simples. Por quê? Porque o ser humano é simples. Todo mundo é ser humano, independente do dinheiro que tenha no bolso ou da região que mora, e tem algumas coisas que são peculiares da nossa existência. E é muito engraçado, né? Porque assim, quando muda o paradigma, as pessoas elas ficam um pouco assim, às vezes, em pânico, né? E eu tenho uma história, né? Com esse negócio da morte da loja física, porque um dia um cliente me perguntou assim, Kátia, você já sabe o que você vai fazer do futuro logo que começar o digital? Eu falei assim, mas como assim? Não entendi. Ele falou assim, porque você trabalha 30 anos, só faz varejo, só faz loja física, o que você vai fazer da sua vida? Porque a loja física vai acabar. E ele todo preocupado comigo.
Eu falei assim, não, fica tranquilo que não vai acabar. Você pode ter certeza que não vai acabar. E, muito pelo contrário, o que vai acabar é a loja física sem planejamento, e sem projeto, e sem design. Por quê? Não vai valer a pena você pagar o IPTU, não vai valer a pena você pagar todos os impostos, ter o quadro de funcionários, se você não performar bem. Então, não vai valer a pena mesmo. Essa loja vai morrer, certamente. Mas a que soubesse reinventar, o céu é o limite. Exato. E só para fechar essa conversa do a loja física não vai morrer, eu lembro que muito a gente falou de continuar, obviamente, estudando o seu shopper e para acompanhar, porque embora, sim, somos todos seres humanos, precisamos comer, beber e temos nossas necessidades básicas, mas tem as diferenças, né? Regionais e de estilo de vida. Mais do que super importante falar disso, gente, e principalmente para o digital. Mais do que você saber se seu perfil de shopper, seu cliente é idade tal, região tal, feminino, masculino, criança, adolescente, é o estilo de vida, né? E isso determina muito como você deve ou vai querer trabalhar o seu negócio digital e físico. E só para fechar, falando essa simplicidade que não muda, na verdade a gente retoma cada vez mais, porque em meio a tanta escolha, tanta coisa que a gente tem para escolher, né, a gente acaba voltando também dos pontos para a simplicidade. E a experiência, né, a gente falou muito disso naquele período, eu lembro que vai sobreviver a loja que souber trabalhar a experiência. E, de novo, não é necessariamente aquela experiência, uau, tudo modernoso, contemporâneo, futurista, né? Muitas vezes é a simplicidade. Por que eu vou sair da minha casa para ir nessa loja? E com tantas opções de lojas para eu ir, por que eu vou escolher a sua? Né? Esse é o ponto. Que experiência que vai me trazer? Então, e detalhes, né, Cátia, acho que a gente pode aproveitar e citar. Que experiência é essa, né? Às vezes a pessoa pergunta, mas que experiência, por onde eu começo? Pode ser de uma entrega no horário que você se comprometeu a entregar. Essa é a simplicidade que a gente está falando. Sim. Não Pode é? ser todos os caixas abertos, no horário de pico, porque assim, a gente vive em loja, né? E uma das coisas assim que as pessoas às vezes não pensam nos layouts, que assim, o layout da loja física tem que estar coerente com o seu quadro de funcionários. E hoje a gente trabalha nos projetos de loja para reduzir fricção, que a gente chama. O que é fricção? Fricção é tudo que o cliente não gosta. Quer ver um exemplo de fricção? Você ter uma bateria de caixas, checkouts, todos enorme bateria, e você ter metade deles abertos no horário de pico e o cliente na fila. Isso irrita demais. Irritante. Irrita demais os clientes. Então, foi um erro de planejamento. Ou planejou mal o quadro, ou planejou mal o layout. Ou seja, tudo tem que estar linkado. Hoje, a gente não projeta mais separado arquitetura, de layout, de comunicação visual, de ambientação. A gente projeta tudo junto, porque se você não projetar tudo junto, você não vai chegar no todo. O que tem relevância hoje é a mensagem toda, que é aquilo que você dizia, né, Maristela? Às vezes o digital tem um tipo de mensagem e a loja física tem outro tipo de mensagem. E que mensagem é essa? Que relevância é essa? Né? Então, tudo volta na simplicidade, mas assim, existe uma máxima em design que a gente fala assim, o difícil é ser simples. Super. Fazer um design simples é um design muito bom. Haja visto, por exemplo, smartphones que antes de não existir botão no smartphone, ninguém tinha pensado nisso. Depois que alguém pensou, é fácil. A tela é muito mais simples, né? Isso em arquitetura, em design de loja, existem várias soluções como essa, mas precisa planejar, né? Aquela loja física que você ia fazendo assim, ó, vou moldado aqui. Aí depois a pessoa não projetava, ela falava, não, vamos pôr uma parede aqui, depois derrubava, depois Dá uma esticadinha. Dá uma esticadinha. Põe mais uma gôndola. Não faça isso, você estará rasgando o seu dinheiro e a sua eficiência futura nesse mundo tão competitivo, né? Porque hoje o supermercado, ele não concorre só com os supermercados do bairro. Ele concorre com todos os supermercados do bairro, todo o comércio online que vende partes de produto, a gente está vendo isso nos marketplaces, né? Marketplaces que começaram com eletroeletrônicos, hoje também vendem comida, né?
e vice-versa, porque também hoje tem hipers e supers que também vendem eletrodomésticos, ou seja, o wallet share, a divisão pelo dinheiro que está no bolso dos consumidores, ela vai ficar cada vez mais difícil. Quem não tiver importância, relevância, agregar valor, não vai existir. Ótima palavra-chave também, relevância. E isso que você bem lembrou da simplicidade é muito importante, né? A gente não está querendo falar que tudo é fácil, não. Pelo contrário. Quanto mais simples, mais difícil. É por isso que a gente está aqui, por isso que a gente trabalha junto, né? Inclusive nos projetos. Porque precisa de mais inteligência, mais dedicação, mais dedicação. Muito mais. E uma coisa que, assim, é a tal história. Primeiro você planeja, depois você executa. O tempo da gente executar, assim, sem planejamento, ele custa muito caro hoje. Ele custa muito dinheiro hoje para o varejo. Então, isso, e tem que ser rápido, né? Também tem mais esse detalhe, que hoje é a época ágil, né? Mas para isso é muito legal, né? Porque, por exemplo, quando a gente trabalha em parceria, por exemplo, a gente soma esforços. Sim. Cada um na sua expertise, hoje, as grandes descobertas, os grandes feitos, eles não são de uma pessoa, eles são de uma equipe, né? É a equipe do próprio supermercadista que trabalha com a gente, não é? Exatamente. E aí a gente já aborda um outro ponto de muita, muita, muita importância que a gente sempre trabalha nos projetos de gerenciamento por categoria, que é o pilar de pessoas. Sim. Todas elas, tanto o seu cliente, quanto a sua equipe, quanto os seus fornecedores e parceiros. Não tem varejo sem gente. Não tem. Não tem. Não tem. Então, esse respeito aí, não preciso nem falar da importância dele. Bom, outra perguntinha para a Kátia. Vamos lá. Nessa sua prática de design, arquitetura, queria que você comentasse, pode escolher, Kátia, nos últimos 5, nos últimos 10 anos, assim, o que mais mudou para você no seu trabalho na hora de sentar e desenhar um projeto, pensar num projeto, o que você sente de maior mudança, assim, nos últimos anos? Sim. Tem algumas mudanças, eu vou citar a questão do tamanho de loja, que eu acho muito importante, porque antes a gente tinha alguns formatos pré-estabelecidos. Hoje, a gente desenha lojas de tamanhos variadíssimos. Vou dar um exemplo dos supermercados, por exemplo, que vão de super, hiper, atacado, gourmet, não gourmet, enfim, vão de 200 a 8 mil metros quadrados de área de vendas. E acho que isso é uma das principais mudanças que se tem. Antes você tinha alguns tipos muito característicos de loja. Então, ou você era um hiper, ou você era um super. Hoje você tem N tipos de... Tem super gourmet, tem super rápidos, tem super de automação, tem N tipos. Então, cada vez mais, a gente precisa entender qual é a vocação e qual é a operação daquele cliente. Porque eu costumo dizer assim, eu venho do varejo e a Opus nasceu justamente para aproveitar essa experiência de varejo e traduzir em design de loja. Por quê? Eu via no mercado, antes da gente abrir a Opus, que existiam lojas muito bonitas, mas operacionalmente elas eram ineficientes. E o que adiantava? O supermercadista investia muito dinheiro e a performance da operação ela não era adequada nem para repor, muitas vezes, aquilo que era investido. Então, a gente se especializou exatamente nisso, em fazer comunicação estratégica de varejo. Então, essa comunicação estratégica, ela é o que a gente viu que nestes últimos anos ela cresceu muito. Por quê? Porque você vai pensar em toda a experiência que você vai gerar para o ponto de venda. E um outro paradigma que vem caindo, e eu espero que ele caia ainda mais nos próximos anos, porque ele será necessário para a reinvenção da loja física, é aquela máxima de que a gente tem que olhar a loja com uma ótica, por exemplo, de gôndolas e vascas e balcões. Uma loja não é isso. Uma loja é desde o cheiro que ela tem, desde a música que ela toca,
É desde qual é a primeira impressão que a pessoa tem quando ela está entrando ali, é tudo isso. A loja é muito mais que a parte física em si. A loja é vibração, a loja é energia, a loja são as cores que a gente usa. Para cada tipo de linguagem que a gente quer, a gente escolhe um padrão cromático, porque as cores, elas têm mensagens e ocasionam sensações no nosso corpo humano. Isso é científico. Então, assim, a loja física do futuro não é um lugar para você fazer experimentos sem técnica. Vai ter que fazer experimentos? Vai, porque os paradigmas vão mudando e a gente tem que ir atualizando. A gente tem clientes nossos que de muitos anos que a gente já reformou a mesma loja com o nosso projeto 4 vezes. Por quê? Porque o consumidor mudou, porque o macroambiente mudou, ou seja, o entorno da loja mudou, e a gente tem que ter essa disposição de pensar na loja como um organismo vivo. A loja é viva, a loja não é um lugar para ser estático, ela tem que se transformar, ela tem que acompanhar o seu tempo, ela tem que viver. A loja física viva nunca vai morrer. Genial, genial. Agora, né, Maristela? Falar de varejo. Ah, gente, que delícia. Fica, né, Maristela? Fica. Eu lembrei agora do que o seu colega falou. Ai, o que você vai fazer do futuro? Você só trabalha com varejo. Amigo, eu sei que você me ama, mas posso te falar? Varejo é o mundo. Estou trabalhando muito, muito mais do que antes. Só trabalho com varejo? Não, eu trabalho com o varejo, né? É apaixonante, né? É Não muito tem jeito. engraçado isso, porque isso é do ser humano mesmo. Quando muda o paradigma, as pessoas ficam inseguras, né? Uhum. Porque elas estão acostumadas de um jeito e elas têm que se reinventar. E vamos lá, a gente que trabalha com criatividade, com design, para a gente é dia a dia se reinventar e trabalhar com isso. Mas, de uma maneira geral, as pessoas gostam de ficar na zona de conforto, como seres humanos que somos, né? Até para economizar energia, né? Mas é necessário, a vida está mudando muito, muito rápido. As lojas têm que mudar, as propostas dos supermercados têm que mudar e tem que se atualizar. E a vida é boa por isso, concorda? A vida é movimento. Você falou do ponto de assustar. Acredito que, se não todos, mas grande parte, passamos por isso esse ano, né? Em qualquer setor, inclusive a gente de varejo, né? Que foi o que continuou movimentado, mas ainda assim a gente se assustou e fez essa pergunta: e agora? O que eu faço? E um dos pontos que a gente estava conversando antes da gente abrir aqui o nosso bate-papo foi disso, que é verdade, e não só para o varejo, que é, com a pandemia, todo mundo trancado em casa, o que você fez? O que aconteceu com a sua venda, né? Com o seu trabalho, com a sua mão de obra? E aí tem pelo menos 2 grupos, né? Os que já estavam preparados e conseguiram, né, dar continuidade ou retomar de uma forma mais rápida, não vou nem dizer tranquila, que não foi, acho que para ninguém. E quem não estava preparado, quem achou que nunca fosse precisar e que não quis ter tempo para planejar essa etapa online, né? E aí, de novo, a gente está falando de varejo aqui específico, mas assim, gente, tema pandemia é mundo, né? E é todos os setores de trabalho. Sim. Como que aconteceu isso, né? Para cada formato de varejo, para cada tipo de loja. E aí a gente teve um evento recente também que não tem a ver com varejo alimentar, que foi de Matcom, e a gente falou disso também. Enquanto o varejo, obviamente, alimentar, muitos já preparados com seus próprios aplicativos, plataformas online, o Matcom trabalhou muito forte o WhatsApp. Sim. Simplesmente o WhatsApp, nem todos com ferramentas e outros aplicativos, mas assim o WhatsApp. E a questão também do delivery, né? Que mexeu muito. Então, foi um ponto bem, assim, tipo, por onde eu começo, o que eu faço? Não tenho dinheiro para investir e muitas vezes não precisa necessariamente de ter muito dinheiro para investir se você parar, se souber quem é seu cliente, né? Você precisa planejar, porque assim, a sacada, você não vai acordar de manhã, olhar para o sol e falar assim, tive uma grande ideia. Não, existe muita pesquisa, muito planejamento, muito conhecimento e muita técnica. Então, isso que você estava falando agora, Maristela, ele mudou até o layout das lojas, porque imagina, antes você tinha frentes de loja
que você tinha só os clientes circulando por lá. De repente, vieram os motoristas de aplicativo com as suas mochilas transitando e tinha loja que a gente teve que adaptar da noite para o dia e separar uma área só para triagem e uma área só para separação para retira. Então, isso foi muito rápido. E foi muito rápido por quê? Porque a gente já sabia o que tinha que fazer na operação. Então, da noite para o dia, a gente virou um monte de layout e estabeleceu todo esse padrão, porque, assim, as pessoas às vezes não observam, mas um layout tem muito a ver com a eficiência dos seus funcionários. Quando a gente faz um layout de loja, a gente vai olhar aquele quadro que você tem de funcionários, ele vai circular muito daqui para cá, o que ele vai fazer, qual é o processo que ele vai fazer, e muitas vezes você desenhando um layout, você aumenta a eficiência do seu funcionário, com um layout inteligente e estratégico. Por quê? Porque você tem que ter toda a condição para acomodar também nas lojas, porque você vai reparar uma outra coisa, uma loja que ela é planejada e o layout é bem feito, ele tem uns certos padrões de espaçamento, de fluxo, que você já pensa isso quando a loja nasce. E ela é facilmente adaptável, coisa que uma loja que não tem projeto, quando acontece uma situação assim, por exemplo, de eu ter que fazer uma área para retira rápido ou abrir uma nova passagem, às vezes você não deixou na estrutura do projeto a capacidade de se adaptar para o futuro. Isso é uma outra coisa muito importante para o supermercadista que estiver pensando no plano de expansão ou reforma, é muito importante você equipar a sua loja com estrutura e com coisas que você possa reformá-la facilmente no futuro, né? Então, isso hoje a gente faz, isso é muito simples para a gente fazer hoje, é muito tranquilo. Ótimo ponto sobre reinvenção de loja física, né, Kátia? Ótimo. Bom, para a gente fechar, uma pergunta. E como você vê o futuro daqui a 5, 10 anos, nesse contexto loja física, virtual, mudanças, em quais aspectos, como que vai estar essa reinvenção? Se já estarão todas reinventadas, ou quase todas? O que você enxerga? Eu enxergo o seguinte, hoje essa distinção de físico e digital está muito mais na cabeça das pessoas do que no mundo real já. E aí, para ilustrar isso, e depois na sequência eu comento, eu queria mostrar um vídeo que vai ilustrar isso que eu estou falando para vocês. E como a gente está num evento digital, e a tecnologia nos permite, eu vou convidar vocês para fazerem um tour por essa loja agora, e um tour virtual. E ele vai ser acompanhado por uma pessoa que vai nos explicar os diferenciais dessa loja, e eu gostaria de convidá-los e perguntar para vocês se essa loja física é uma loja física ou é uma loja digital, ou como vocês chamariam essa loja. Quando vocês acabarem de ver o vídeo, por favor, se perguntem isso que eu perguntei para vocês, porque a gente não está fisicamente no mesmo lugar, a gente não vai poder debater fisicamente, mas poderemos virtualmente. Então, Maristela, agora eu vou mostrar o vídeo para vocês. Esse vídeo é um projeto que a gente desenvolveu agora, acabou de inaugurar, e a gente teve o privilégio de pensar desde o começo o layout integrado, fazer todo o desenho de equipamento e pensar nessas soluções que a gente queria dar para o shopper e para a experiência. Então, eu convido vocês a assistirem agora. Vamos lá. Sejam bem-vindos à loja mais inovadora do Brasil, o Super Mufato Santa Felicidade. Aqui, a inovação está em cada detalhe. E o primeiro conceito que eu quero mostrar para vocês é o Farm to Table, que é do campo direto para a sua mesa. Esse é o futuro dos mercados e nós somos o primeiro mercado a estar trazendo isso. E nesse conceito do Farm to Table, que a gente começou ali pelas flores e agora estamos aqui no Hortifruti, que tem uma variedade incrível. A gente não sabe nem o que escolhe. Eu quero chamar a atenção para esses nebulizadores. Olha só, eles geram microclimas e mantêm o frescor dessas verduras. Esse é o nosso Fresh.
Gente, olha o design dessa padaria, tá maravilhosa! E tem sempre produtos fresquinhos para você que busca novos sabores. Temos também os fatiados, os peixes, as carnes embaladas, com cortes bovinos, suíno temperado, frango. Tem uma grande variedade de carne. Sem contar que temos o açougue com cortes especiais, carne Angus e o Dry Aged Beef, que é um processo de maturação da carne que deixa ela com um sabor único. E essa é a chamada área de descompressão, para um confortável break nas compras com delicatessen e sushi. E a nossa charmosa adega, que conta com mais de 1000 rótulos nacionais e importados. Gente, tem vinho do mundo inteiro aqui. E o mais legal, com a supervisão de um sommelier. Agora que nós percorremos todo esse circuito, eu vou te apresentar o mercado que está aqui no meio. Com design premiado em Nova York, temos corredores amplos, respiro entre as prateleiras e tivemos a preocupação com a sustentabilidade, iluminação especial de LED, captação e reaproveitamento da água da chuva. Gente, olha que incrível esse setor de saudáveis. É o maior do Brasil e é impressionante a quantidade e variedade de produtos que tem aqui. Eu vou mostrar para vocês. Temos os produtos zero açúcar, todos os tipos de adoçantes, produtos para a galera que malha, os integrais, os sem glúten, sem lactose, veganos, orgânicos, naturais integrais. É uma infinidade de produtos. E sem contar que tem os refrigerados que você encontra tudo pronto. E aqui no setor de eletro, você conta com a experiência Omnichannel, que é a integração dos meios digitais com a loja física. Aí você entra na vitrine virtual de eletro, escolhe seu produto, vê detalhes, as descrições, os preços, tudo aqui, nesse super totem. E também temos compras pelo WhatsApp com a Maia. A Maia é a nossa assistente de inteligência artificial. O cliente que optar pela compra por meio de WhatsApp será realizada pela assistente virtual, que faz o cadastro, recebe pedidos, oferece opções de pagamentos e finaliza o processo, encaminhando a lista do consumidor para a loja concluir a transação. E também inovamos na forma de pagamento. Temos os sistemas de autocaixa dinâmico, onde o cliente tem autonomia na hora do pagamento. O Shop & Go, que é uma modalidade de compras em loja física com o uso do celular sem a intermediação do caixa. Temos o Delivery e o Click Collect, onde o cliente compra online ou pelo aplicativo da rede e recebe em casa ou retira na loja. Tá vendo porque o novo Super Mufato Santa Felicidade é bem mais que mercado? É a loja mais inovadora do Brasil. Bom, então eu convidei vocês para pensarem, quando terminassem de assistir o vídeo, o que era essa loja. A gente está chamando essa loja de Omnichannel. Por quê? Porque tudo que vocês viram ali no vídeo, a gente projetou junto. Quando a gente começou a criar essa loja, desde o layout que o vídeo cita, o tamanho dos corredores, eu não sei se vocês repararam, todo o formato dos forros, do piso, o desenho dos móveis, tudo conduz ao cliente a ter uma experiência. E aí, quando você imagina essa loja,
A gente denominou omnichannel por quê? Porque é a integração perfeita dos canais. Então, quando você tem a prateleira infinita, ou a vitrina infinita, como você queira chamar, ela é uma loja virtual, digital, que está dentro do ponto físico. Então, você pode estar no ponto físico, comprando digitalmente, ou você pode ter comprado digitalmente na sua casa e retirar no ponto físico através dessa experiência. Então, quando a gente concebeu esse layout, toda essa ambientação de loja, esse novo conceito de loja omnichannel, a gente queria, de uma vez por todas, dar essa experiência para os clientes e, respondendo a sua pergunta, Maristela, já gerar o que a gente acredita que vai ser no presente e no futuro, a loja física e digital sem separação. A loja física é digital e a loja digital, a compra digital pode acabar no físico. Então, respondendo a sua pergunta, quem tiver mais curiosidade de ver, esse projeto é um projeto do Super Mufato, em Santa Felicidade, em Curitiba, podem acessar esse vídeo, é do YouTube, e lá vocês vão ver o exemplo daquilo que eu estava falando, da metodologia que a gente aplica nos projetos, ou seja, conceitua tudo junto para trazer a experiência para os clientes de maneira integrada. E, se eu pudesse deixar uma mensagem final, seria essa, para nós que trabalhamos em supermercado, não fazermos mais essa distinção, isso é loja física, isso é loja digital. No futuro, vai haver uma fusão, o digital e o físico, ele vai cada vez mais se misturar, mesmo porque a gente já tem as realidades virtuais, enfim, você já consegue visitar os lugares sem estar presencialmente lá, ou seja, as coisas estão fundidas. Existe um termo que foi feito há um tempo atrás, que hoje está até já um pouco em desuso, que é o phygital, que é a mistura do físico com o digital. E agora a gente vem com essa inovação, que é a reinvenção do supermercado omnichannel, que você pode comprar em todos os canais e eles se integram no espaço físico. Incrível, incrível, Kátia. Então, agora sim, estamos na retíssima final do nosso bate-papo. O que você mostrou para a gente, só para ter esse fechamento, né? Essa conversa, então, nossa, né? Na área do digital, a reinvenção da loja física, o recado principal é esse. Uma coisa só, gente. Exatamente. Até porque, se você olhar hoje, eu sempre faço esse exercício. Eu, como cliente, quando compro, quando eu trabalho nos projetos e tal. E falando de coisas que irritam o shopper, tem uma outra coisa que me irrita, e os estudos também mostram que irritam boa parte dos shoppers, é quando você tem essas diferenças muito gritantes numa compra física e numa compra online da mesma loja. Uhum. Coisa básica, a gente adora falar de síntese básico, né? Vou pesquisar um produto lá no menu do site e demoro para encontrar. Eu tenho que tentar descobrir como aquela loja organizou os produtos ali. Uhum. E, às vezes, no físico é rápido e no digital não, ou o contrário, né? Então, é disso que a gente está falando, né? Você tem que pensar que o cliente é o mesmo. É o mesmo, gente. É o mesmo. Ele pode até ter, né, em vários casos, objetivos distintos de uma compra quando ele escolhe um formato ou outro, mas é o mesmo cliente. É o mesmo. E aí, deu para observar que nesse projeto novo Omnichannel, não só Omnichannel, mas se você ainda não tem o digital, né, ou se você só trabalha o digital, não tem como não abordar esses pontos aqui, que são os P's do varejo, que é o produto, tem que ter o produto, né, definir bem o produto de acordo com o seu público, o preço adequado e bem posicionado, né, com os projetos de layout e arquitetura, por favor, não polua, né, Kátia? Exatamente. As promoções adequadas e PDV, que é o que você falou. A loja, no mundo físico, não é só encontrar o produto e passar no caixa, é toda a ambientação, iluminação. Gente, que iluminação incrível dessa que você mostrou, por exemplo, né? E muda de acordo com o setor. Na padaria fica mais aconchegante, né? Quando são os produtos mais frios, fica mais fria, mais tranquila. O P de prateleira, que aí há abastecimento, tem que ter o produto. No vídeo da Kátia estava perfeito, tudo abastecido, que eu reparei.
E o planograma, que é a exposição, e a Kátia também trabalha muito nisso, né, na exposição, planograma, um layout adequado para tudo, para facilitar a compra do seu cliente. É isso que a gente quer, é facilitar para que ele compre mais, obviamente. E, para eu encerrar aqui também, eu vou compartilhar com vocês um tema do nosso fechamento. Selecionei, compartilhando. Consegue ver, Kátia? Sim. Bom, a gente ouviu os shoppers e o que eles falam sobre loja do futuro. Vou até ler com vocês. Uma loja prática, fácil, resolutiva, que eu encontro, que eu fui buscar, entra e saia rapidamente, facilite meu processo de compra e decisão. Não é simples, Kátia? Muito. Ele não quer nada uau. Ele não quer nada demais. Ele quer resolver a vida. Quer resolver a vida. Quer resolver. E aí, se você está se perguntando por onde eu começo, o básico bem feito, né? É o simples e o básico bem feito. E a gente sabe que isso é difícil, porque a gente trabalha com varejo, a gente sabe. A gente tem visto que é difícil. E se você está se perguntando por onde eu começo, aqui eu só estou retomando vários pontos que a gente já abordou no nosso bate-papo. O propósito, o que você quer ser, né, para o seu cliente, tem que estar muito claro isso. É uma loja pequena do bairro, você quer entregar preço, você quer entregar um mix da cesta básica, você quer entregar a parte gourmet para os seus clientes, toda a linha de produtos diferenciados, o que você quer, né? O shopper no centro tem que partir dele, quem é ele, o que ele quer, o que ele busca, e você, né, transformar a sua vida para atendê-lo. O plano de ação integrado com os P's que eu estava comentando, execução, além de planejar, né, Kátia, tem que executar muito bem. Sim. Pessoas em todos esses pontos, né, como eu já falei, só vou retomar aqui, nunca é demais. Pessoas, o seu cliente, a sua equipe de colaboradores e os seus fornecedores, todas as pessoas estão envolvidas nessa entrega para o seu cliente. E, obviamente, mensurar e monitorar. Tem que fazer isso. Bom, Kátia, quer deixar mais algum comentário? Bom, eu quero deixar um comentário final para nós brasileiros, que a gente tem que se orgulhar muito do nosso varejo, supermercadistas guerreiros que mostraram agora na pandemia, né, o quanto que o setor é forte, o quanto que o setor reage e quanto que o setor segura esse país. Então, vamos para frente, gente, porque a gente está com a faca e o queijo na mão. A gente tem gente, a gente tem um varejo de estrutura, é só a gente se organizar, planejar e ir para o futuro. E agora eu vou dar uma notícia para vocês, que a gente, às vezes, vai para o exterior, né, e fica olhando aquelas lojas e fica imaginando, poxa, no Brasil a gente não tem essas lojas. Notícia fresquinha, a gente acabou de receber, a gente foi indicado para o que é o Oscar do Retail Design na Inglaterra, e esse projeto que vocês acabaram de ver foi o único da América Latina indicado, ou seja, nós brasileiros temos tudo o que a gente precisa aqui no Brasil para fazer loja, para não deixar a dever para nenhuma parte do mundo. É só a gente fazer. Vamos lá, gente. O varejo é nosso e a gente está aqui para isso. Outra coisa que eu queria falar, quem tiver alguma dúvida ou quem quiser comentar alguma coisa, pode nos procurar nas redes, no Insta, por exemplo, @KatiaBelloOpus, e a gente está sempre por aqui, e foi um enorme prazer estar nesse evento com você, com Maristela, com a Catis, e mais uma vez estar aqui podendo conversar sobre varejo, que é o que a gente adora, né, Maristela? Exatamente, nós amamos. Bom, Kátia, mais uma vez super obrigada pela sua participação, pelos seus insights, pelas suas dicas, e parabéns pela indicação ao prêmio, é nosso, e sim, também, né, gente, muito orgulho de trabalhar no varejo brasileiro, e esse ano deu o que falar, né, Kátia? Deu o que falar. Eu convido vocês para continuar na programação da Expo Super, acessem o site, vejam a programação que a Kátia preparou com super cuidado para vocês, e também agradeço a toda a equipe, todos os envolvidos, e até o próximo evento. Obrigada, Kátia. Obrigada. Tchau, tchau.